Então, eu queria aproveitar a presença do Breno, do Custódio e do Fernando, para a gente bater um pouco de papo, aproveitando que o Fernando chegou aqui por último, ainda não apresentou. E aí eu queria que você falasse, Fernando, a tua visão, como a Unip tem uma trajetória bastante importante, qual a tua visão do setor de educação e o que está por vir? Bem, o que a gente vê é essa questão da educação cada vez mais importante para a pessoa poder estar inserida tanto no mercado de trabalho, bem como no seu dia a dia. O Brasil passou aí pelos últimos anos e ainda passa por uma grave crise financeira e isso levou a grande parte de abandono de alunos, tanto em função do governo ter cortado aí o crédito de FIES para várias escolas e aí as escolas aqui particulares cumpriam esse papel da integração do aluno que não tinha como pagar, poder estudar numa universidade privada, numa faculdade privada, né? Isso é algo que mexeu bastante com o setor, algumas escolas mais alavancadas com FIES, outras menos. Eu acho que o cenário que você colocou para nós da praticamente estabilização do presencial, principalmente em função de preço e em função de possibilidades de pagamento, é o que vem acontecendo tanto nas nossas escolas, bem como em outras. E o crescimento realmente muito acelerado do EAD. O que a gente vê é que o jovem já aceita mais a questão do EAD como formação, o mercado de trabalho já está mais aberto para isso e aceitando melhor. Eu acho que o desafio é a gente entregar uma educação de qualidade, a um preço acessível e, principalmente, formar o jovem para aquilo que o mercado de trabalho quer. Eu acho que a gente está, muitas vezes, muito descasado do que o mercado quer do estudante. Isso leva com que grande parte dos alunos, muitas vezes, sequer façam uma faculdade, mas façam um curso ligado à área de tecnologia, principalmente, e já sejam inseridos no mercado. Essa é a minha visão sobre o que ocorre conosco no mercado. Tá bom. E aí, queria só voltar para o Custódio. A gente tem uma série de dados, Custódio, e aí não só olhando o setor de educação, mas a gente sempre discute na KPMG, quando a gente discute outros setores, que a forma que as coisas vão acontecer daqui a algum tempo ela vai ser diferente. A gente tem cada vez mais problema de mobilidade urbana, e isso vai ser uma tendência cada vez maior. Então, a gente tem pesquisas que vão ser adicionados 2 bilhões de novas pessoas no mundo e essas 2 bilhões vão viver em grandes centros, né? E aí se entende que essa dinâmica da pessoa acordar e ir para a academia, da academia para o trabalho, do trabalho para a faculdade, praticamente vai ser impossível de ser executada. E a gente tem nas grandes filantrópicas, normalmente ela tem grandes campos para grande quantidade de alunos, e essa migração de sair 10 mil pessoas e ir para um único lugar vai ser uma coisa mais difícil. Então, eventualmente, você ter 10 campos de 1.000 alunos é muito melhor que ter um campus grande de 10 mil alunos. Eu queria que você comentasse como isso pode afetar a questão da mobilidade, ensino à distância, as filantrópicas, que normalmente são grandes instituições com grandes campos em regiões já pré-determinadas. Bem, sua pergunta é bastante instigante, né? Primeiro, o que a gente tem visto até hoje é que esses grandes centros e os estudantes, eles têm tido uma atração muito grande pelo nome, pela tradição, pela qualidade dos cursos, né? Nós temos um curso de medicina que recebe gente de todo o país. Quase 40% são alunos que vêm de outros estados, de outras cidades, e que vêm fazer o curso. Então, ainda há uma tendência, apesar das dificuldades, de que os cursos atraem alunos vindos de outras regiões, apesar das barreiras de locomoção e tudo. Por exemplo, na Santa Marcelina, que é uma escola pequena, nós temos pensionato e que acaba ajudando o pessoal que vem de fora. Até hoje, nós não temos especificamente sentido perda de alunos por causa desse tipo de problema. Mas o que a gente percebe também é que, apesar dos dados que eu apresentei, de ter uma distância muito grande das filantrópicas, da educação à distância com as privadas, hoje há uma série de instituições tradicionais, né, PUC, Mackenzie e tudo mais, que já estão trabalhando e já abriram cursos de educação à distância. Então, sempre há uma preocupação, a gente percebe que há
há uma segurança muito grande antes de se lançar nesse mercado. Então, com isso, as filantrópicas têm ficado atrasadas e a gente tem visto que, por um país do nosso tamanho, a única solução é a educação à distância. Quer dizer, eu acho que as filantrópicas, especialmente as tradicionais, com mais de 100 anos, elas já começam a estar se direcionando para uma educação à distância, mas sempre preservando o nome e a qualidade. Há uma preocupação muito grande com esses dois vetores, que eu queria só reforçar o seguinte, né? Porque as instituições filantrópicas, na sua grande maioria, elas são comunitárias e confessionais. E esse assunto de resultado, EBITDA, etc., é um fator bastante complexo nessas organizações, porque elas têm uma visão, um carisma que supera, às vezes, essa questão dos resultados. Então, o grande desafio é conseguir fazer o melhor, mantendo o carisma, a visão de atender aqueles que mais necessitam e dar os resultados que permita alavancar o negócio e poder atender mais pessoas. Eu acho que hoje, o que a gente vê ainda, isso dá um certo conforto, é de que os alunos têm ido até as instituições independente dessa situação, né? Há também o pequeno movimento, mais importante, de que o híbrido tem sido cada vez mais presente nesse tipo de coisa. Tá bom. O Breno, você comentou as aquisições da Advent em momentos diferentes ou eventualmente razões diferentes para cada uma das empresas para fins de aquisição. Eu queria entender, na visão da Advent, quando ela olha o mercado de educação como um todo, o que vocês entendem que são os negócios de educação que ainda têm possibilidades de fortes investimentos, né? Seja bilíngue, idiomas, básico e superior. O que vocês entendem como ativo com atração? E o segundo, eu queria que você falasse rapidamente, muita gente entende que quando um private equity compra um negócio, vocês entram, mandam tudo embora, assumem e começam a tocar o negócio daí para frente. Mas não é necessariamente assim. Dessas duas informações, se puder. Não, acho que não. Primeiro, em termos de setores, né, o subsetor de educação, acho que nós tivemos mais experiência em ensino superior do que em ensino básico aqui no Brasil, né? Acho que essa é uma característica, mas não é necessariamente uma predileção por um segmento de educação ou por outro. Acho que foi por oportunidades, por momentos. A Croton, quando fez a aquisição lá atrás, o Pitágoras era muito relevante naquele momento, acho que era 30% mais ou menos da operação naquele momento, né? Então, obviamente, era muito relevante. Isso, ao longo do tempo, acabou sendo diluído, mas não é por nenhuma predileção, não é. Eu acho que tanto no ensino superior como no ensino básico, eu acho que são análises e são oportunidades extraordinárias que a gente vê nos dois, tá? Então, acho que, em termos de segmentos, nós vemos oportunidades nos dois segmentos, a ensino superior e ensino básico, e as variações dentro, né, e diferentes estratégias e posicionamento dentro dos dois segmentos. Tem características diferentes, não dá para aplicar a receita ou os aprendizados, melhores práticas de um no outro, são naturezas e são desafios e oportunidades muito diferentes, mas nós vemos possibilidades, sabendo das diferenças, mas possibilidades nos dois segmentos, e os dois segmentos são atrativos, nós vemos oportunidades nos dois, aí é encaixar o momento da instituição, né, saindo do macro para o micro, para cada um dos momentos, entender essas oportunidades, tá? Então, é difícil pontuar. Nós vemos oportunidades nos dois, acho que é muito mais o que a gente consegue alavancar em cada instituição, em cada momento. Sobre o segundo ponto, né, sobre a segunda pergunta, acho que esse é um preconceito contra a indústria de private equity, né, e muito como o private equity atua aqui, pelo menos nós atuamos aqui no Brasil, muitos dos players atuam aqui no Brasil, né? Acho que os livros e os filmes não ajudam muito a nossa reputação, e talvez alguns casos também não ajudem muito, mas o nosso, não está na minha apresentação aqui, mas a gente tem até uma página que a gente fala, né, 85% dos nossos retornos, indo para a parte financeira, né, 85% dos nossos retornos vieram de crescimento. E desse crescimento, acho que 90% veio de receita, não veio de custo.
Então, isso acho que ilustra, né, um pouco no nosso caso especificamente, a gente foca muito mais em como crescer, como alavancar, como sustentar esse negócio ao longo do tempo, né? Não é por, cheguei aqui, toca, muda. Eu acho que, enfim, pelo menos não é o nosso caso, não é a nossa trajetória. O nosso DNA é muito mais ser consensos, construir consensos e tentar alavancar o que cada um tem de melhor para a mesa do que qualquer coisa diferente. E às vezes não é porque a gente geralmente tem um DNA mais de controlador, né? Mas isso não é porque a gente quer mandar e trocar, não é isso. Por exemplo, no caso da Estácio, agora da Edux, a gente não é controlador definido da companhia. Nós temos nossa influência, nós temos nosso papel no board, no conselho, nos comitês, etc. Nós temos nossa influência, mas não é necessariamente uma posição definida. O que a gente quer, sim, né, é primeiro ter um alinhamento. Qual que é o alinhamento do projeto? Esse é o fundamental para a gente. Bom, o nosso projeto é consolidar um mercado, e crescer, depois ir para uma bolsa. Acho que está um projeto muito bem definido. Se tem algum player que fala, não, nosso projeto é ficar privado, o investidor que entrar aqui, ficar aqui 100 anos. Não tem problema nenhum, não vai ser para a gente, né? Então, acho que a gente primeiro alinha um projeto, né? A gente vai ter ciclos, a gente não tem nenhuma data de saída, varia geralmente entre 3 e 7 anos, né? Já que teve casos de 12, 13, né? Mas a gente sempre vai mirar um pouco nesse médio prazo de 5 anos. E que história ali dentro a gente vai combinar junto com nossos parceiros, né? A gente tem um DNA muito forte de parcerias. A gente vai combinar com parceiro e alinhamento sobre isso. Cada momento tem sua história. A gente é muito mais focado na criação de valor e na expansão daquele negócio. Essa é a nossa trajetória. Não é chega aqui, eu quero mandar, quero demitir. Não é isso. Isso aqui acho que é mais, talvez, né, um pouco de o que chama atenção de colocar num livro ou numa reportagem. Isso chama atenção do que não, a gente construiu uma boa parceria e teve uma boa história. Isso chama menos atenção, né? Chama mais atenção aquela coisa mais dramática, né? Mas acho que para a gente, no nosso caso específico, os números concretos explicam mais o que a gente quer do que qualquer coisa. De fato, eu tenho uma série de clientes que têm um fundo de private equity por trás. O que eu vejo em grande parte dos casos é que o fundo está lá como conselheiro, trazendo conhecimento, trazendo know-how, trazendo gestão e ajuda o negócio a crescer. Então, agora em abril aconteceu o primeiro IPO do ano de 2019, eu estava coordenando, não é de educação, mas de fato foi isso, empreendedor de um lado, o fundo do outro, juntou os dois, trouxe gestão, rentabilidade e aí eles foram para a Bolsa. E aí eu queria ouvir do Fernando, já que o Custódio falou de EAD, o Fernando está liderando a estratégia de EAD dentro da Unip. É isso, Fernando? E aí tem crescido substancialmente. Eu queria que você falasse um pouco como é que vocês enxergaram a oportunidade no EAD, o que vocês têm feito para crescer tanto em EAD. Lá no nosso grupo, a gente iniciou a operação de EAD já há muitos anos, cerca de 10 anos. Mas nos últimos 4 anos a gente realmente acelerou a nossa operação de EAD no Brasil. Tanto no EAD 100% online, bem como no EAD chamado semipresencial, com 3 encontros semanais ou 1 encontro. A gente se utiliza muito, primeiro, da nossa plataforma até presencial, com relação a laboratórios, essa coisa toda das nossas escolas, né? E a gente vê uma boa relação com relação ao aproveitamento que a gente tem de estrutura para isso. A gente fez várias pesquisas de mercado, analisamos muito, há uma correlação muito forte com relação a preço e ocupação de vagas, tá? A gente tem sofrido, não só nós, como os outros todos presenciais, nos últimos anos, essa questão toda. Hoje, faltam alunos e sobram vagas nas escolas, né? É um processo muito comum hoje. E o nosso EAD vem crescendo, graças a Deus, nos últimos 4 anos, aí nos 2 dígitos. É o que tem contrabalanceado um pouco para nós uma certa estagnação no presencial. Eu acho que a experiência do EAD é mais próxima possível do presencial para o aluno à distância, com relação a laboratórios digitais, realidade virtual, plataformas, inclusive o laboratório físico, aula presencial em polos de educação. A gente tem mais de 1.100 polos aí de educação. Nosso mix hoje de alunos, ele praticamente está 60-40, a gente está
chegando a 630 mil alunos aí de ensino superior no grupo, e isso deve mudar provavelmente a partir do próximo ano. A gente deve já passar a ter mais alunos de EAD do que alunos presenciais. Muito bem. E aí eu queria até, para fechar, a última pergunta para cada um, e aí voltar daqui para lá. Fernando, quase todo grande grupo privado de educação tem já algum Private Equity associado. A Unip é o maior grupo privado de educação que ainda está sozinho, né? O fato de vocês ainda não terem associado a um Private Equity, isso de alguma forma tem impactado o dia a dia da gestão, porque os Private Equity trazem gestão, eficiência, agilidade, etc. Isso tem impactado o dia a dia dentro da Unip? E você acha que isso, num caminho de médio e longo prazo, pode ser alguma coisa considerada dentro da Unip? Olha, hoje é algo que não é considerado, tá? Tanto eu quanto uma segunda geração de executivos lá do nosso grupo vem estando cada vez mais à frente das operações. Com isso, a gente tem suprido uma parte de todo esse know-how, vamos dizer, dos fundos e tudo mais que agregam a companhia. A gente tem procurado colocar isso lá dentro. Eu não sei falar muito de futuro, mas eu digo que hoje e para um período próximo a gente está suficientemente fortes para continuar como estamos. Muito bem. Se um dia vocês quiserem vender, Fernando, Bosco e Marco André. Não vai sair daqui. E Advent, talvez. Opa. Então tá bom. Breno, eu queria que você comentasse um pouco do evento, né? O que você entendeu que foi mais relevante desse dia que foi debatido e qual é o aprendizado ou a recomendação que você queria dividir com o povo? Pergunta difícil, hein, Bosco? Não, eu até, infelizmente, tinha um outro compromisso fora, eu cheguei na metade do evento, mas eu acho que, de maneira geral, acho que essa discussão de educação no Brasil em diferentes perspectivas, né? Educação como tendências, educação como negócio, educação como investimento, educação como elemento para a transformação do país, são todas as discussões, diferentes ângulos de uma mesma discussão, mas discussões relevantes para o Brasil e para nós, para as empresas e para os investidores de maneira geral, né? Então, eu acho que é difícil pontuar, né? Acho que são todos ângulos válidos e perspectivas diferentes que acho que são absolutamente válidas e complementares, né? Eu acho que se tem para mim esse mercado de educação uma verdade é que esse mercado sempre vai evoluir e é muito dinâmico e sempre vai se modificar, né? Então, acho que isso é super importante dentro das diferentes dimensões aqui. A gente sempre está muito bem posicionado, muito bem conectado, de cabeça aberta, porque é um mercado absolutamente dinâmico e absolutamente desafiador e interessante, né? Você pensa que era a educação no Brasil há 10 anos atrás, né? Até naquela eu fiz a Croton há 10 anos atrás, que hoje é uma empresa listada, né? Olha qual era o posicionamento, qual era a dinâmica do setor. Ensino básico há 10 anos atrás, EAD há 10 anos atrás, isso só na parte de negócio. Você vai depois para a parte de metodologias de ensino, né? Uma revolução aí sobre metodologia de ensino. Então, acho que em educação é um dos segmentos que a gente é mais fascinado lá na Advent por toda essa dinâmica, e sempre quando tem dinamismo a gente consegue agregar valor. Então, acho que o takeaway para mim sempre educação, e parece que eu for, é mente aberta, as coisas evoluem, não tem resposta certa, não tem... Acho que a resposta certa é estar preparado para a evolução. Acho que esse é para mim, sempre um aprendizado em educação. Só para trazer um pouco de história, quando nós chegamos lá no Grupo CEP do Chainha, era uma empresa de Ribeirão Preto, familiar, nunca tinha sido auditada na vida. E aí, 2 anos depois, eles estavam na Bolsa, e da Bolsa para cá, toda essa história. Então, todo esse aprendizado e evolução que aconteceu com eles, aconteceu com vocês, etc. E já como você falou de educação nos últimos 10 anos, né, eu queria ouvir um pouco do Custódio, porque, na verdade, você tem a visão de 40 anos de educação, né, Custódio? É isso daí. E aí eu queria... A tua visão, Custódio, o que você vê de grandes mudanças na educação nessa jornada que você teve, né? E o que você acha que ainda a gente tem que evoluir para sair dessa situação adversa que a gente tem hoje, considerando qualidade, acesso, etc.?
Bem, eu quero dizer que eu vim de outras indústrias, né? Eu vim de banco, eu vim de indústria, eu vim de engenharia, mas me apaixonei por educação. Eu acho que na educação você está contribuindo para um país melhor. E o que aconteceu nesses últimos 10 anos é isso que nós vimos nos gráficos, nas falas, uma grande transformação na gestão das organizações, essa consolidação, aquele que não estava qualificado para isso, ele não deu conta de continuar. Eu acho que nós também aprendemos, porque as instituições centenárias, né, como eu falei da governança, etc., elas, com isso, elas começaram na sua governança a ter conselheiros independentes, a ter visões de fora, o que é mais difícil nas confessionais, filantrópicas confessionais, porque a questão da confessionalidade às vezes fica mais difícil. A consolidação do setor é muito difícil, porque pela filantropia você só pode passar para uma outra congênere. E normalmente começa a acontecer um movimento de consolidação de instituições filantrópicas, principalmente na educação básica. Tá certo? Já existem alguns movimentos, o Grupo Marista foi do conselho lá há 5 anos, né? E nós fizemos várias aquisições de instituições filantrópicas que não podiam passar por uma operação tipo de uma private equity, né? Então, o que eu vejo é um aprendizado, acho que é um aprendizado da mesma maneira que o Breno falou, de instituições diferentes e que você não pode aplicar uma na outra, mas o conhecimento agrega. Eu creio que o setor teve um impacto que ajudou bastante. Eu não conheço nenhuma filantrópica de porte que não tenha feito uma revisão nos seus processos, uma revisão importante nos seus custos. Eu me lembro bastante que sempre havia um grande debate nas horas pagas e horas trabalhadas. Sempre quis saber o que as horas pagas e não trabalhadas pesquisa, que tipo de pesquisa que está sendo feita, o que está sendo agregado à instituição. E muitas vezes, confesso a você, que essas horas não trabalhadas em sala de aula representavam um valor enorme e que não tinham um bom controle. Tá certo? Hoje, todas essas instituições têm um excelente controle, né, uma preocupação com o ensalamento, houve uma mudança. Os preços também, como eu disse anteriormente, eu acho que as privadas, as particulares que têm o interesse no resultado, né, elas conseguiram ganhar um espaço muito importante, tanto conseguir preços baixos e permitir que uma quantidade enorme de adultos e de jovens pudessem estudar, tá certo? Quer dizer, as bolsas das filantrópicas não são suficientes, mas os preços baixos das particulares têm permitido que muita gente que não tinha outra condição pudesse vir para cá. Eu vi no gráfico que o Breno apresentou que 95% dos cursos tem nota acima da nota mínima do MEC. Então, é um esforço, porque você juntar qualidade e juntar resultado é muito difícil. Eu quero dizer que uma grande dificuldade nossa de instituições seculares, né, as PUCs, as metodistas, dos jesuítas, etc., elas carregam com elas uma tradição e um nome e uma reputação muito grande. Como nós vimos aí, na educação, eu não mencionei, na educação básica, no Enem, nós representamos 23% melhores do que as públicas e do que as privadas. 23% nas notas. E do ensino superior, 7% melhor nas notas. Isso dá uma atratividade. Há uma divisão, muita gente quer fazer uma instituição secular de qualidade, mas não dá conta, porque os nossos custos são mais altos também, tá certo? Então, qual é a alternativa? Ela fazer um outro curso, muitas vezes ela vem fazer um pós-graduação, e assim funciona, né? Eu mencionei, por exemplo, o curso de medicina, então 60 candidatos por vaga num curso que custa R$8.000, certo? E, como eu disse, vem gente de todo o país. Então, fica um pouco mais lento essa modificação, porque tem uma clientela tradicional, cativa, que vem de pai para filho. Mas a modificação já começou. Hoje eu não conheço nenhuma que não tenha passado por uma reforma importante nessa avaliação dos professores tempo integral, o que é feito, o que é pesquisa, o que não é. E isso tudo está dando um resultado muito bom. Os preços
tem ficado preços bastante acessíveis, né? E também, como eu disse, a gestão tem melhorado bastante. Eu acho que a gestão, principalmente aquelas instituições maiores que já conseguiram ir um pouco à frente, né? Lá no Santa Catarina, eu sou conselheiro independente do Grupo Santa Catarina e sou CEO do Santa Marcelina, né? Então, e isso é um fator que mostra que está havendo uma nova visão na gestão. A gente vai lá, dá pitaco, contribui, né? Questiona, né? Eu sou CEO numa, né? Apanho lá, e na outra eu também cobro. Eu sei o que é isso daí. Mas tudo isso é um grande aprendizado. É uma nova fase, na prática o momento de você fazer mudanças. E é o que está acontecendo. Eu acho que um pouco menos, eu queria concluir, eu acho que talvez no nosso caso é aquele apressa-te lentamente. Sempre com muito cuidado, porque há muito medo de se expor e macular o nome e a tradição da instituição num curso, numa aventura e tudo mais. Então, isso prende um pouquinho, né? Não sei se foi claro na resposta. Sim, foi bastante abrangente. Então, tá bom. Eu queria agradecer quem veio, quem conseguiu ficar até o final. Obrigado. A gente vai conversar com os palestrantes para ver se eles autorizam deixar as apresentações. Em breve elas sobem no nosso site, aí vocês acessam. E também os vídeos das apresentações também vão ficar disponíveis, tá? Se vocês puderem fazer a avaliação, eu agradeço. E ano que vem, se tudo der certo, a gente está aqui de novo. Obrigado e bom dia. Obrigado.